Olá, o Opinião está no ar. Hoje vamos falar sobre uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que incluiu o canabidiol, remédio que tem um dos princípios ativos da maconha, na lista de substâncias de uso controlado. Com isso, o medicamento usado contra a epilepsia fica autorizado no Brasil. O nosso convidado para falar sobre o assunto é o médico pediatra Celso Murad. Ele faz parte dos Conselhos Federal e Regional de Medicina. Bom, é um prazer recebê-lo aqui no programa Opinião. Prazer é meu. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa polêmica, né? O canabidiol tem um dos princípios ativos da maconha e isso causou muita polêmica a respeito do seu uso. Como é que foi todo esse processo que acabou resultando agora nessa inclusão dele na lista de substâncias de uso controlado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que o canabidiol não é uma coisa moderna, descoberta agora. A primeira publicação do uso do canabidiol no controle das convulsões infantis data de 1863. Quer dizer, desde o século XIX que se sabe que tem essa utilização. Inclusive, o canabidiol já foi um remédio comercializado no Brasil até meados do século passado. Pelo menos até o começo da segunda metade do século passado, você encontrava frascos de xarope de canabidiol. Então não é uma novidade, não é uma novidade. Da mesma forma também, como ele não é uma panaceia, quer dizer, ele apareceu e vai resolver todos os problemas das convulsões infantis. Não passa por aí. Ele é um remédio para ser utilizado em alguns tipos de convulsão infantil que são resistentes às drogas modernas. Não são todas as convulsões, Não são então. todas as convulsões. Não é para ser usado assim, indiscriminadamente. Ele tem indicações precisas, tá certo? E precisa seguir uma série de normas emanadas não só da própria Anvisa, como do próprio Conselho Federal de Medicina, que fez uma resolução regularizando a utilização e a prescrição do canabidiol no país. Todos os médicos do Brasil. Agora, nem todos os especialistas poderão indicar o canabidiol, Não, né? não, não. O canabidiol ele é restrito, por enquanto, a determinadas especialidades médicas pelo Conselho Federal de Medicina. Neurologistas, neuropediatras e psiquiatras, principalmente, têm acesso a esse tipo de fármaco. As outras especialidades ainda não. Pode ser que isso mais tarde venha a ser estendido, pode ser que não. Agora, vai depender de como vai ser a utilização. O que a gente tem que separar nisso aí é que essa discussão surgiu como se a maconha fosse um produto originário da flora e que tivesse, vamos dizer, ação sobre o controle e a melhoria da qualidade de determinadas doenças. Controle das crises convulsivas e tirava um pouco do mal-estar de determinadas terapêuticas que se instituem, principalmente com relação à oncologia. E se achava que a maconha era essa solução. Porque me parece que tem algumas pessoas que usam, ainda que de forma ilegal, né? No tratamento de câncer, para minimizar os efeitos da... Usa, para diminuir os efeitos da quimioterapia, mas a própria farmacologia moderna já está resolvendo isso por ela mesma. Tem sido não criados... havia necessidade da pessoa fumar maconha. Exatamente, assim. Já estão sendo desenvolvidos fármacos com qualidade suficiente para que você não tenha esses efeitos desagradáveis. É claro que ainda não estão isentos, mas é uma coisa que vai progredir gradativamente para se alcançar um termo ideal. Agora, a maconha já é utilizada há séculos, né? Porque o cânhamo, que era utilizado nas velas das navegações antigas, é fabricado a base dela é a maconha, o cânhamo é um derivado dela, né? Da mesma forma também como determinadas formas de cerimônias sagradas antigas eram também veiculadas através da utilização de maconha, quer dizer... Tecidos se sabe, também, né? Né? O cânhamo, né? O cânhamo é né? É o tecido.
O cânhamo é o amianto da antiguidade, entendeu? O amianto foi a substância do século passado, que é usada na fabricação de telha, de uma série de coisas. E hoje se sabe que tem também uma série de efeitos desagradáveis, e alguns gravíssimos, né? Até uns tipos de câncer são derivados desse próprio amianto. Ou seja, a despeito dos efeitos que provoca na psique humana, é uma planta utilizada, já foi utilizada em fabricação de várias coisas. De várias formas. Então não existe novidade nenhuma. Um grupo de pessoas com uma certa influência tentou, através dessas qualidades do canabidiol, que é uma das frações da maconha. São 80 princípios São 80 ativos? princípios ativos, ou mais um pouquinho. O canabidiol é um deles. Canabidiol, o THC, que é o tetraído cannabinol, é um deles. Esse é o que dá a chamada lombra, da é o THC. lombra, essa larica, porque ele tem uma ação central deletéria e crônica. Agora, o canabidiol não vem com THC, né? Não vem com THC. É só o canabidiol, que é um dos princípios. É só o canabidiol, que é a fração da maconha que tem esse efeito sedativo e anticonvulsivante. Então, o que se tem que fazer é liberar aquilo que faz bem. E esse princípio ativo, que é o canabidiol, que se encontra na cannabis, ele tem realmente já comprovação de que, no caso de epilepsia, de alguns tipos de epilepsia, o resultado é bom. Muito eficiente. É bom. Epilepsias refratárias aos fármacos atuais, nem todos. Tá? É preciso que a sociedade saiba que não se está descobrindo nenhuma droga milagrosa. Isso é uma coisa que já se conhece. Já se sabe que tem efeitos. Ele foi discriminado exatamente porque ele foi associado à substância global dele, que é a maconha. Então, você discriminou o canabidiol. A vantagem da industrialização do canabidiol é que você vai estabelecer, primeiro, a purificação dele. Segundo, a dose a ser utilizada. Você não pode chegar a liberar a quantidade, porque vai tomar quanto quiser, entendeu? Aquilo tem uma dose. Todo remédio, todo fármaco administrado ao organismo humano, ele tem uma dose, ele tem uma forma de ser usado, senão ele faz mal. O canabidiol, por sua vez, também, em doses excessivas, ele vai comprometer o sistema nervoso. Não como o THC, mas ele vai sim. Agora, por isso é que tem que ter um controle entre o que é terapêutico e o que é nocivo, né? O que a gente fala é o seguinte: a diferença de remédio e veneno é a dose. Na dose comum ele é um remédio, mas se você exagerar, ele vira um veneno. O canabidiol, o THC, qualquer outro tipo de fármaco. Outra coisa também é o seguinte: o canabidiol não é o único remédio que você usa que é derivado de flora, né? O digital, por exemplo, que se usa para doenças cardíacas há muito tempo, ele também vem da flora, e nem por isso ninguém vai comer folha de digitalis lanata para tratar a doença cardíaca. Existem certos remédios para pressão alta que derivam do veneno de cobra. Mas aquilo é uma fração do veneno de cobra. Então ninguém vai comer cabeça de cobra para tratar pressão alta. Daí a importância dessa industrialização da industrialização competente do fracionamento do tipo e a dose desse tipo de fármaco que você vai usar. Agora, doutor Murad, o canabidiol, então, ele está liberado pela Anvisa de ser prescrito, enfim, de ser comercializado no Brasil, mas a sua fabricação no Brasil ainda não está resolvida ainda, né? Não, ainda não está desenvolvida. Depende por de enquanto que ele é importado. Não, eu acho que é coisa rápida, até porque inúmeros outros remédios mais complexos, entendeu, já vieram para o Brasil com uma rapidez muito grande. Agora, o canabidiol tem uma outra facilidade, como eu estava falando antes, já foi comercializado no Brasil. Não é novidade nenhuma, ele vai voltar a ser comercializado, só que com doses corretas, com aplicação correta, com controle, porque esses pacientes que vão começar a tratar dessa forma agora serão controlados durante um certo tempo. Mas com essa decisão da Anvisa de incluí-lo na lista de substâncias autorizadas para uso controlado, já está aberto o caminho para a fabricação aqui? Já está aberto o caminho. A resolução do Conselho Federal de Medicina disciplinando a utilização desses fármacos pela prescrição médica já está pronta.
já está em atividade, já foi publicado no Diário Oficial. Então, quer dizer, a base legal e ética para a administração do canabidiol nós já temos no Brasil, está pronta. Agora, antes, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo autorizou, né, o uso da prescrição desse medicamento. E a própria Anvisa, mediante algumas ações na justiça também, estava autorizando Sim. essa importação. Então, na verdade, é uma medida da Anvisa que veio adequar, né, uma situação que na prática já vinha sendo, já acontecia, já estava acontecendo. Isso é muito bem lembrado. Isso é uma coisa que nós apenas caminhamos no sentido da história mundial, tá certo? Nós estamos acompanhando os progressos de fora. Agora, foi uma atitude importante que a Anvisa teve, entendeu? Isso vai beneficiar um percentual considerável de pacientes, tá? E eu acho que o caminho é esse. Agora, essas coisas não podem ser jogadas assim, como se fosse a maconha responsável por esses benefícios. Ela absolutamente não é. É bom que se diga, é bom que se deixe bem claro que essa história de que maconha não faz mal, isso aí é uma balela, isso é quase um crime, isso é quase uma falsidade ideológica. Tenta afirmar que maconha não faz mal. Está mais do que provado, são estudos científicos bem fundamentados, de instituições extremamente sérias, demonstrando que o tetrahidrocannabinol, que é o THC, que é a substância que impregna a célula do sistema nervoso, ela se faz gradativamente, quer dizer, quanto mais você usa, mais ela impregna, cumulativamente, quanto mais você usa, mais impregna, e ela causa, sim, danos, doenças psiquiátricas extremamente graves nesses pacientes. Por exemplo? Esquizofrenia. Muitas vezes você tem... O paciente esquizofrênico, ele tem provavelmente ele já tem uma tendência genética, provavelmente. Alguns casos sim, outros não. Uns apresentam a doença, outros não. Mas ele já tem aquele estigma. O que acontece, primeiro, o uso do THC pode antecipar o aparecimento desses quadros. Pode fazer com que esses quadros apareçam em um paciente que não os apresentaria. E pode, por si só, também, no uso prolongado, desencadear. Essa liberação que estão pedindo, ela vai acontecer principalmente entre os jovens, cujo sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Então, esses jovens vão ter problemas sérios de cognição, que a gente chama, que é aprendizado. Vão ter deficiência de aprendizado. Não que ele vai ser um oligofrênico, vai ser um bobão, pode até chegar a isso. Mas ele nunca vai alcançar o potencial que ele teria se ele não fizesse um uso continuado desse tipo de droga. Ok, doutor Murad, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência a gente volta falando mais do canabidiol. Você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. O Opinião está de volta hoje falando sobre a liberação pela Anvisa do uso do canabidiol, remédio que tem um dos princípios ativos da maconha, para uso de forma controlada. Esta medicação usada contra a epilepsia. O nosso convidado para falar sobre o assunto é o médico pediatra Celso Murad. Doutor Celso, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do impacto, né, das causas negativas que a maconha acaba provocando, né, no organismo humano. E isso estava citando várias desses efeitos negativos, inclusive aí na questão da esquizofrenia. E tem outros malefícios também que são citados aí pela área científica, né, do uso da maconha. Por exemplo, síndrome de pânico pode desencadear? É possível? Olha, ela pode desencadear ou precipitar
uma série de doenças psiquiátricas. Uma série de doenças psiquiátricas. A síndrome do pânico, inclusive. A síndrome do pânico, inclusive. Entendeu? Alterações de comportamento, sim, claro, ela gera uma dependência, e a partir do momento que ela gera uma dependência, ela é nociva. Ela é nociva. Não tem como a gente querer dizer que você pode fumar, é igual ao álcool, né? O Brasil tem uma tolerância quase criminosa com a utilização de álcool. 5% do álcool hoje ingerido está na faixa de crianças, né? De 13 a 17 anos. 5% do álcool ingerido no país. Quer dizer, não existe uma legislação firme no país. O Brasil é conivente com a destruição dessas pessoas. Agora, quais são as políticas que nós temos no país para evitar que os jovens, principalmente os de classe média mais baixa, eles entrem no tráfico? É muito difícil. Quais são as opções que esses jovens têm na vida? Nenhuma. A única forma deles conseguirem alguma coisa, algum status, algum grau de importância, é entrar no tráfico. Eles não têm lazer, eles não têm educação de qualidade, eles não têm acesso a trabalho, eles não têm acesso às profissões que poderiam alavancar a sua condição social, eles não têm nada disso. Entendeu? Então, essa tolerância que nós temos, essa falta de perspectiva que nós fornecemos às populações jovens, elas que se desencadeiam todo esse processo ruim que o Brasil passa hoje. Nós fizemos uma enquete nas ruas para saber a opinião das pessoas sobre o uso do canabidiol. Vamos acompanhar. Eu concordo, porque muitas crianças realmente precisam desse remédio. Porque, como em outros estados também já está funcionando esse remédio, por que não aqui no Brasil? Então, é muito importante realmente para o tratamento dessas crianças e de outras pessoas também que necessitarem desse remédio. Eu concordo com esse estudo sobre tratamento com o uso da maconha, porque ela é uma planta normal, como todas as outras, se é para fazer o bem da humanidade. Não, porque é sobre isso aí. Se liberar a substância para fazer o medicamento, vai liberar a maconha. Porque a maconha está quase liberada, acima de 5 não é tráfico. Entendeu? Então o pessoal, que nem agora, pegaram um universitário lá no Rio, com mais de 40 pés de maconha dentro de um apartamento, dentro do guarda-roupa do apartamento e mais umas 50 mudas. Aquilo ali é o quê? É traficante. O Ministério da Saúde, a Anvisa, a partir do momento que eles não criaram nenhum remédio para combater essas doenças, os pais que estão sofrendo essas consequências com os filhos ou os próprios adultos, eles têm que buscar os próprios meios. E é um remédio que está dando resultado, concordo plenamente. Uma vez que existem várias pessoas com doenças, né, que somente essa substância favorece que elas tenham uma vida normal. Então, com certeza, isso tem que ser liberado. Eu concordo sim, desde que seja essa substância como qualquer outra, desde que traga benefício para a população, é realmente interessante o uso sim. Pelo lado, que é bom para a saúde, o outro pode legalizar a maconha. Já é uma coisa já testada nos Estados Unidos e traz benefícios para a saúde de quem for usar. O problema é o controle da qualidade aqui no Brasil, que é uma coisa que deixa a desejar. Ok, podemos ver aí a opinião das pessoas a respeito do uso do canabidiol. Doutor Murad, por ser então uma substância de uso controlado, conforme essa decisão da Anvisa, isso aí, todo aquele procedimento, receita controlada, como é que fica essa questão aí? Isso aqui fica colocado da seguinte forma: o paciente ele é cadastrado num serviço especializado, onde ele vai ser assistido. Ele vai receber a prescrição controlada, dada por médico autorizado, e ele vai ser acompanhado periodicamente para que se estude não só os efeitos do remédio, como também possíveis manifestações que possam aparecer na vigência do uso. Porque da mesma forma, como ele era muito restrito, nós não temos ainda um acervo de dados suficientemente expressivo para que a gente possa dizer se esse remédio causa isso ou aquilo como efeito colateral. Então, a vantagem de você liberar e colocar isso para ser administrado em serviços referência é que você centraliza o atendimento, facilita a coleta de dados e melhora a qualificação da terapêutica instituída.
Agora, o uso desse medicamento só acredita que poderá, com mais estudos, encontrar, por exemplo, na maconha, outros princípios ativos além do canabidiol que possivelmente sejam usados. Como é que ficam essas pesquisas? Olha, O senhor defende que haja mais pesquisa em relação a isso? Eu acho que pesquisa é fundamental, né? Você não pode abrir mão da pesquisa científica de forma alguma, sob pena de estagnação cultural, social, econômica, uma série de coisas. A farmacologia moderna, quer dizer, a ciência que estuda os medicamentos, ela tem progredido hoje de maneira assustadora, assustadora. O controle das doenças hoje, feito pela química moderna, ele causou um benefício enorme, enorme social. Entendeu? Isso a gente não pode abrir mão. O que a gente ainda não conseguiu controlar é a forma da mercantilização desses fármacos. Isso que ainda é injusto. Às vezes, determinados fármacos de produção de custo baixos, pelos seus efeitos benéficos, eles são lançados a preços estratosféricos. Eles eliminam de uma camada social os benefícios daquele medicamento. Isso é que é ruim. Agora, cabe ao governo, a partir do momento em que a Anvisa regulamenta a utilização, você fornecer acesso a esses pacientes. Um exemplo clássico disso é a AIDS. A AIDS teria matado uma quantidade incomensurável de pessoas se os governos não tivessem trazido para si a responsabilidade do controle, porque são remédios caríssimos. Agora, o controle da AIDS no Brasil, que foi muito bem feito, o Brasil tem uma política de controle da AIDS quase exemplar, derivou exatamente dessas pesquisas. Então, a pesquisa vai ter que haver. Eu não digo não só da maconha, não. Provavelmente, se desenvolver outros produtos, outros remédios, outros fármacos, que a gente chama de fármacos, outros remédios, medicamentos, né, que vão servir para você ter um campo de ação muito grande, muito mais completo e com muito menos efeitos desagradáveis. É possível que, além do canabidiol, outros princípios da maconha também possam... Da isso maconha está sendo não sei, estudado? acho que não. Provavelmente sim, mas eu acho que não, até porque o canabidiol já se conhece há muito tempo e a partir disso aí não se conheceu nenhum outro. Mas pode ser que sim. Agora, pode ser também que hajam outras fontes de oferta de canabidiol, por exemplo, ou então de substâncias similares ao canabidiol. Em outras fontes, outro tipo de planta, outro tipo de qualquer coisa. Agora, o Brasil é riquíssimo, né, em flora. Nós temos uma flora muito rica, né, muito ampla. Estamos tendo, né, porque do jeito que a seca está chegando aí, daqui a pouco a gente não vai ter mais não. Fala-se que na Amazônia, o senhor acredita, não sei a opinião do senhor sobre isso, muitas plantas da Amazônia estariam sendo utilizadas aí clandestinamente por laboratórios de fora, Olha, enfim. Tem muita lenda em cima disso, né? Tem muita lenda em cima disso. A diversificação da floresta amazônica é extremamente rica, né? Então você pode sim ter plantas lá potencialmente muito benéficas, muito benéficas. Agora dizer que tem empresas clandestinas, isso aí, tem muita lenda em cima disso. Claro que vai ter um contrabando ou outro de alguma coisa. Eu estou muito mais interessado lá na Amazônia nos minerais do que em outras coisas, né? A grande riqueza da Amazônia, por enquanto, ainda é a reserva mineral que tem embaixo. Ali, aliás, tem duas coisas ali que são extremamente, hoje, de altíssimo valor, né? É o aquífero da Amazônia, que é a quantidade de água que tem no subsolo, e minerais, né? Agora, por que o canabidiol ele é prescrito só para crianças, adolescentes, os adultos também não poderiam se beneficiar? Os adultos podem se beneficiar para outras coisas. Agora, a característica do sistema nervoso infantil é muito mais sensível à ação do canabidiol do que do sistema nervoso do adulto. São características diferentes, são formas diferentes, estruturas diferentes. Então,
E outra coisa, os tipos de convulsão refratárias, essas convulsões de difícil controle, elas acometem 90% criança. Ela é predominantemente infantil e infanto-juvenil. Então, por uma questão mesmo Questão orgânica. etária, entendeu? Ela é utilizada, ela tem essa indicação, na convulsão infantil. E ela é usada historicamente para a convulsão infantil. Já se sabia disso há mais de 150 anos atrás. E o senhor havia citado que no Brasil, nos anos 30, 40 por aí, né? 30, 40, 20. Já se usava o canabidiol. Já. E não havia, e era autorizado ou não Tinha havia quem controlasse, fiscalização? né? Você usava tudo. Você usava o cresoto, você usava eucalipto, você usava cânhamo, né? Que é o canabidiol, você usava uma série de coisas, entendeu? De produtos naturais. Então, você não tinha controle. Não tinha controle. Você não sabia ainda, não se estudava a farmacologia como se estuda hoje. Então, era muito primário a administração. Você viu um vidrozinho de xarope de canabidiol, já tinha isso, xarope, canabidiol. Hoje em dia é muito fácil. Entra no Google, bota lá xarope de canabidiol, você vai ver. Você vai E a ver, farmacologia nossa, brasileira, avançou? Tem tido pesquisas suficientes ou ainda falta muito investimento? Olha, o Brasil nessa área? investe muito pouco em pesquisa. Nós temos algumas áreas que nós temos pesquisas boas, entendeu? Mas o Brasil investe muito pouco em pesquisa. Mas é a questão de investimento público, não é a falta de pessoas, não. Inclusive, nós perdemos pessoas aqui no Brasil, pessoal qualificado, porque nós não oferecemos campo de trabalho para essas pessoas. Então, tem uma migração muito grande de cérebros daqui para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, entendeu? Para outros países que se interessam por esse tipo de trabalho, por esse tipo de pesquisa. O Brasil ainda não tem uma política culturalmente expressiva de retenção das cabeças pensantes, não. Infelizmente, isso aí é uma coisa que a gente observa no cotidiano. Até nos efeitos mais simples, né? O professor universitário no Brasil, eu considero o professor universitário como a elite cultural do país, né? A pessoa que dá aula numa universidade para formar profissionais de ponta, elite cultural do país. Você vai ver o salário de um professor desse, por mais qualificação, por mais valor que ele tenha, por mais esforço que ele faça para se qualificar, o trabalho dele não é reconhecido em absolutamente nada. Só para a gente finalizar, então, com essa decisão da Anvisa, essa portaria autorizando o uso controlado do canabidiol, aqueles especialistas habilitados para ministrar essa medicação já estão autorizados. Eles já podem... Posso te dizer uma coisa, o Brasil deu um passo à frente, um passo importante. Ok, doutor Murad, agradecemos a participação do senhor aqui no programa Opinião. O prazer foi meu. Explicando para a gente como é que fica agora o uso do canabidiol no Brasil após essa liberação de seu uso controlado pela Anvisa. Só poderá ser feito por aqueles médicos credenciados para ministrar esse tipo de medicação, entre eles psiquiatras, neurologistas e um outro que o senhor falou também. O neuropediatra. E o neuropediatra. Obrigado pela sua audiência e continue com a programação da TV Alice. Até nosso próximo encontro.